O cidadão, tem gente até que acha que não deve oferecer essa condição a esse tipo de indivíduo. Não é o meu caso. Mas o cidadão preso, ele normalmente é colocado em último plano pela sociedade. E cada um com as suas razões. Alguém que eventualmente tenha sido punido por um assalto, ou tenha sido vítima de violência, ou, enfim, tenha sido agredido sem ter cometido nenhum tipo de ato, acaba olhando para aquele marginal de uma maneira bastante, como é que eu poderia dizer, bastante assim, de lado. E para nós aqui é importante que a gente discuta como funciona o sistema prisional brasileiro. É por isso que Menorá na TV tem o prazer e a honra de receber duas personalidades que conhecem a fundo esse assunto. A primeira delas é o nosso querido Alberto Alvadia, que é sociólogo. Tudo bem contigo, Alberto? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com você, meu amigo. O prazer é nosso, querido. O nosso segundo convidado é o Orlando Zacconi, que é o titular da delegacia, da 18ª Delegacia Policial do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, agradeço o convite, é uma honra participar do seu programa. A honra é nossa. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça a saga dos judeus que pegaram em armas para lutar contra o nazismo durante o Holocausto e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô, Alberto, tem gente que diz assim, tudo que é preso tem que morrer, isso aí é uma gentalha que não vale nada. Qual é a sua opinião sobre a condição do preso no Brasil? Bem, a condição do preso no Brasil, as condições a qual o preso está submetido nos cárceres, realmente é de completo desrespeito à dignidade humana e aos direitos humanos, aqueles que são convencionados por novas normas, inclusive internacionais, das quais o Brasil é signatário, né? Em geral, são ambientes insalubres, em geral, são cárceres superlotados, alimentação inadequada, falta de assistência odontológica, falta de assistência psicológica, falta de assistência para as mulheres, no caso, para o pré-natal, cuidado com a criança, e uma falta que, na minha concepção, é muito importante, falta de assistência no pós-cárcere, na verdade, né? O que leva à reincidência no percentual altíssimo daqueles que uma vez passaram pelo sistema prisional. Ou seja, pós-cárcere, o sujeito é absolvido, ou a pena é cumprida, ou, enfim, ele sai da cadeia e, de alguma maneira... Estou tratando especificamente daqueles que são condenados e cumprem a sua pena, ou saem por alguma... E não conseguem emprego, não conseguem a ressocialização. Exatamente, não conseguem nenhuma atividade laborativa remunerada, com a qual possam subsistir, não têm acesso a uma assistência psicológica, caso seja necessário, que a gente conhece, né, as consequências deletérias do cárcere, da privação de liberdade para o indivíduo. Então, assim, é um total desamparo. A pessoa abre a porta, até logo, e não há assistência alguma prevista. Delegado Orlando Zacconi, eu pergunto, o indivíduo pode acionar o Estado por uma eventual insalubridade dentro da penitenciária? Desde que ele prove o dano, né? Então, existem famílias que tentam, né, através de ações judiciais, mas geralmente quando há o resultado morte, né, existe realmente um dano efetivo causado por dessa má qualidade do cárcere, né, seja no Brasil, seja fora do Brasil. A questão toda que nós temos que ver também é que existe hoje um mecanismo que está acontecendo no mundo inteiro de aumento do encarceramento. Esse fenômeno se dá a partir da década de 80. É interessante porque, se a gente for ver, por exemplo, o caso do Brasil, de 1995 até 2010, a população carcerária no Brasil triplicou. 15 anos. Em 15 anos triplicou. Se nós formos ver nesse período de 95 para 2010, a taxa também de preso por 100 mil habitantes teve um aumento de 180%. E não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno no mundo inteiro. O Brasil hoje é a quarta nação que mais encarcera no mundo.
né? Está atrás só dos Estados Unidos com 2 milhões, a China tem 1.700.000 e a Rússia com 800.000 presos. O Brasil, em 2010, dezembro de 2010, já estava com 496.000 presos. A gente estima que hoje estejam com mais de 520.000 presos. E temos que entender esse fenômeno, né? Porque o encarceramento é uma decisão política, né? Nem sempre o aumento do número de pessoas presas corresponde ao aumento da criminalidade, porque nós temos que ver que nesse período muitas condutas passaram a ser crimes, né? Se você for ver a Lei Maria da Penha, agora está se discutindo no Congresso Nacional de se criminalizar o jogo do bicho. Então, quanto mais o legislador prevê comportamentos como crime e pune esses comportamentos com a pena privativa de liberdade, mais pessoas nós vamos ter encarceradas. Porque o crime, ele não está na natureza, ele é uma decisão política, né? O Congresso se reúne e define que determinadas condutas ofendem as relações a tal ponto que precisam ser apenadas com a privação da liberdade. E, de um tempo para cá, a sociedade passou a ter uma preocupação muito grande com a questão da segurança. E há um certo furor de considerar muitos comportamentos como criminais. Então, toda hora, vamos resolver o problema da homofobia. Aí tem a passeata, né, na praia, e um dos pedidos que o movimento, né, gay faz é da criminalização da homofobia. Existe hoje a ideia de que quando você criminaliza determinados comportamentos, que você resolve o problema. Ou seja, não vão acontecer mais casos de homofobia porque isso passa a ser crime e as pessoas vão deixar de praticar aquela conduta. Não é bem assim. O que nós temos percebido é que com a criminalização de um comportamento, o que nós temos é um aumento do encarceramento. E nem sempre o aumento do encarceramento resolve. A sociedade pretende o que com o encarceramento? É a ressocialização ou a tirada do elemento do convívio com o resto das pessoas? Exatamente. Hoje o que nós temos observado é que a função do encarceramento é somente a segregação. Só punitiva. Da pessoa, somente punitivo. E isso é um grande erro. Por quê? Primeiro porque ninguém vai ficar preso eternamente, porque a própria Constituição proíbe a pena de caráter perpétuo. Então, em algum momento, e a própria Constituição só permite que uma pessoa fique até 30 anos encarcerada. Então, por mais que você mantenha uma pessoa no cárcere, uma hora ela volta. Né? E qual é o efeito? Se nós não diminuímos a criminalidade, a questão das drogas é uma questão fundamental, porque nunca se teve tantas pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil como agora. Desses 496.000, eu diria que pelo menos 1/3 está preso no tráfico de drogas. Se nós tivéssemos uma relação dessa prisão com a diminuição do comércio de drogas, nós viveríamos num país onde não circularia droga. Mas quanto mais se prende traficantes, mais comércio de drogas e mais drogas são oferecidas no mercado. Eu acho que o tráfico de drogas é um exemplo claro de que o encarceramento não traz uma diminuição daquela conduta delictiva. Tá bom, vamos admitir que o encarceramento não resolva o problema da sociedade, como de fato não resolve. Qual seria a tua alternativa para aqueles que cometem realmente crimes e que não podem compartilhar do ambiente social? Essa pergunta é muito importante, porque desses 496.000, eu tenho certeza, como delegado de polícia, que a grande maioria, né, eu diria que pelo menos uns 70% a 80%, não precisariam estar presos. Porque quais são os delitos criminosos, na sua opinião, precisam estar presos? Bom, de cara são aqueles que tiveram uma conduta violenta. Né? Acho que crimes sem violência, eles podem ser reprimidos e podem ser punidos com medidas que não sejam privação da liberdade. Né? Então, furto, né, estelionato, e determinados delitos que hoje, né, levam a pessoa ao cárcere poderiam não levar. Né? A gente poderia ter outras respostas, porque a pena privativa de liberdade é a mais grave, mas você tem outras penas, pecuniária, que seriam até mais interessantes, né? Você atingir o poder econômico daquela pessoa, porque às vezes um estelionatário, ele não está praticando violência, você está dando prejuízo a muitas pessoas. Então, ao invés de prisarmos a liberdade dele, vamos atacá-lo em cima da questão patrimonial. Né? No caso do tráfico de drogas, que é um crime que leva muitas pessoas ao cárcere, a maioria das pessoas que são punidas nesse crime não estão ligadas à violência do negócio. Aliás, o negócio do tráfico de drogas, o número de pessoas ligadas à violência do negócio é muito pequeno. Esses traficantes armados que aparecem nos telejornais fazem parte só do setor armado, mas o tráfico de drogas movimenta uma quantidade muito maior de pessoas que não são violentas. Uma mulher quindola,
a mulher que tenta levar a droga de um ponto para outra cidade, são chamadas mulas. Essas pessoas que estão nesse negócio sem participar diretamente de uma violência, elas estão sendo criminalizadas e estão aumentando essas estatísticas. E aí vem uma questão que é muito séria e que a gente tem que resolver. O processo de criminalização e de encarceramento ele é muito ágil. Nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro quase 1 milhão de mandados de prisão para serem cumpridos. Se a polícia fizer um esforço, em uma semana, você prende 5 mil pessoas. Agora, para você abrir 5 mil vagas no sistema prisional, você tem que ter, primeiro, um processo licitatório, um terreno que para 5 mil presos, né, vai ser no mínimo de 10 mil metros quadrados, 2, 3 anos de construção. Então, o processo para criar vagas no sistema ele é lento. Concurso público para funcionário. Concurso público para funcionário. Quer dizer, esse é um problema sério. O sistema está abarrotado de presos. Ele está abarrotado de presos numa situação precária, porque ele não consegue acompanhar a criação de vagas em relação ao processo de encarceramento. Isso cria problemas, como nós tivemos no Espírito Santo, de presos que estavam em containers. Imagina, o cara nem bicho, né? Uma vez eu propus a um cineasta fazer um documentário que é interessantíssimo. Você vai na Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, de um lado você tem um zoológico e de outro lado você tem um galpão da Quinta, que faz parte do sistema prisional, né? E para comparar, vamos ver o que os bichos... é melhor. Como é muito melhor. Pô, o bicho come muito, tem nutricionista. Não tem nutricionista lá no sistema. Mas alguém vai te dizer que o bicho não fez mal a ninguém, por outro lado. Porque ele está preso, né? Se ele tivesse solto, não sei. Mas a questão toda é a seguinte, bicho é bicho, gente é gente, né? Porque se formos fazer essa muito comparação... bem, bicho é bicho, gente é gente. O sujeito que fica preso durante um belo tempo nesse sistema vira bicho, hein, Alberto? Bom, depende da concepção que a gente tem do que é ser bicho. Olha, o que a gente pode garantir é que realmente os danos que a restrição de liberdade, que o cárcere promove na vida das pessoas são comprovadamente bastante graves, né? E a pessoa, volto a dizer o que eu falei no começo, se sai, cumpre a sua pena, ou recebe um benefício previsto em lei, deixa a cadeia e retorna para a sociedade, se ela não conta com qualquer tipo de assistência, como é a realidade que nós temos no Brasil, as chances dela de reincidir são grandíssimas. Ou se não reincidir, levar uma vida miserável, mendicante, indigente, também são tão grandes quanto. Há uma pesquisa, inclusive, por um professor aqui do Rio de Janeiro, realmente me fogem agora os dados, mas que ela aponta que quase que é uma inversão, uma proporção inversa, se comparados àqueles egressos que têm oportunidade de trabalho e aqueles egressos que não têm oportunidade de trabalho. Se você fosse fazer uma pesquisa no meio da sociedade a respeito dos presos e do sistema prisional, qual é o nível de consciência das pessoas? O que as pessoas, em geral, diriam? Estão pouco se lixando para o preso? Estão preocupadas com o preso? Qual é a sua opinião? Minha opinião é que, em geral, as pessoas não têm opinião formada sobre isso. Porque a opinião que é formada pelos próprios meios de comunicação, pela mídia e nas instituições de ensino em geral, são de que o preso é aquele que a sociedade deve esquecer, ele está lá por quem merece, portanto, vamos cuidar da nossa vida, que a sociedade boa está do lado de cá. O policial, em geral, está preocupado com o preso? Ou você é um dos poucos? Não, a maioria não são. Os policiais estão dentro da sociedade. Então eles repercutem, né, eles reproduzem mais ou menos o que a sociedade pensa a respeito dessa questão. A ideia é de que quando você prende alguém, o problema está resolvido. Quando você segrega, tira do ambiente social, acabou o problema. Eu costumo dizer que é aí que o problema começa. Porque, na verdade, se a gente não admite a pena de morte, né, porque aí sim você poderia até falar, bom, está resolvido o problema, né? Se bem que nem assim se resolve, porque muitas das vezes já aconteceu de depois se descobrir que aquela pessoa que foi condenada à morte foi condenada injustamente. E nós temos casos sobre isso. E aí, como é que vai fazer? Né? Um dos grandes argumentos contra a pena de morte, do qual eu compartilho, é que é uma pena que é irreversível. São erros judiciários. Não, irreversível. Possíveis. E uma pena irreversível que o cara ficou preso 30 anos. Aí, depois descobriu que ele era inocente. Bom, ele ainda pode viver o resto da vida, né? Ainda tem em liberdade, né? Agora a pena de morte não admite isso. Agora a ideia de que quando você prende resolve o problema é que é equivocada, né? Então a gente tem que entender que os presos e o sistema prisional fazem parte da sociedade, porque senão fica uma coisa muito louca. Você vê, o discurso da sociedade é para que se prenda mais. Mas hoje o Estado do Rio de Janeiro tem a maior dificuldade para conseguir terrenos nos municípios para a construção de presídio, porque não tem um município que quer ter um presídio dentro da sua área. Quer dizer, é uma coisa meio esquizofrênica. Eles
querem, a sociedade, eles não, nós, né? Eles não existem, nós queremos prender mais, mas não queremos ter o preso do nosso lado. Não é que você quer, tu quer que o preso suma. Né? Então a ideia é o seguinte, o preso vai desaparecer. E não desaparece. Né? Então acho que a gente tem que repensar, principalmente as políticas de encarceramento. Acho que a solução, eu defendo isso, é prender menos. Prender com qualidade. O que é prender com qualidade? É prender quem realmente, naquele momento, estou falando daquele momento em que está sendo preso, não tem condição de ficar no ambiente social. As pessoas que estão sendo presas em flagrante, que têm condição de se estabelecer no ambiente social, elas devem ser colocadas em liberdade e tem que ficar, lógico, sob vigilância, né, comparecendo à justiça, outras formas de controle que não encarceramento. Até porque a tecnologia hoje nos permite desenvolver uma série de medidas que não é privação de liberdade, né? Só um ponto, falar rapidamente que uma questão de mudança de paradigma para todos é não tratar sanção e punição como prisão. A gente vê em qualquer jornal, se ligarmos agora à televisão, nesses jornais da tarde e da noite, verão, prisão neles, tem que endurecer a pena, tem que dar cadeia, ou seja, isso constrói no imaginário coletivo um sentimento de que sanção e punição e cadeia são sinônimos, e não são, não devem ser. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV, e a nossa discussão hoje é sobre a condição do preso no Brasil. Se devemos prender mais, se devemos prender menos, se o sistema prisional é adequado para que os seres humanos possam se ressocializar. Já voltamos, não sai daí. Rapidamente estaremos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, com Orlando Zacconi, o delegado titular da 18ª Delegacia Policial do Estado do Rio de Janeiro, e o nosso Alberto Alvadia, que é sociólogo. Já voltamos. Oi, hoje eu vou contar para vocês sobre as minorias de Israel. Algo em torno de 2 milhões de pessoas não são judias. Apesar de serem definidos coletivamente como cidadãos israelenses de origem árabe, na verdade todos também são divididos em pequenos grupos, cada um com suas características distintas. Os árabes muçulmanos são mais de 1 milhão de pessoas, na maioria sunitas, residem principalmente em pequenas cidades ou vilas, mais da metade deles na região norte do país. Os árabes beduínos, também muçulmanos, são aproximadamente 250 mil pessoas. Pertencem a 30 tribos diferentes, na maioria residindo em uma grande área do sul do país. Antigamente eram pastores nômades, mas estão em tradição de uma sociedade tribal para uma sociedade permanente e aos poucos estão se juntando à força de trabalho de Israel. Os árabes cristãos, em torno de 125 mil, vivem principalmente em áreas urbanas, incluindo Nazaré, Shfaram e Haifa. A maioria é filiada à Igreja Católica Grega, Igreja Ortodoxa Grega e Igreja Católica Apostólica Romana. Os drusos são 120 mil. Falam árabe e hebraico, vivem em 22 vilas no norte de Israel e constituem culturalmente, socialmente e religiosamente separados dos demais árabes. Enquanto a religião drusa não é acessível a pessoas de fora, uma característica da sua filosofia é o conceito de taqiyya, que consiste em total lealdade ao governo do país onde vivem. Os circasianos, algo em torno de 4 mil pessoas, se concentram em 2 vilas ao norte. São muçulmanos sunitas, porém não compartilham da origem árabe ou da cultura islâmica. Eles mantêm uma identidade étnica distinta e participam das relações econômicas e nacionais de Israel, sem se assimilar na sociedade judaica ou à comunidade muçulmana. No próximo programa, eu vou mostrar como essas minorias participam da sociedade israelense e do governo israelense. Até lá! Bruninho, 8 horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Wellington, 8 horas de trabalho diário nas obras do Morar Carioca. Bruninho, 4 vezes eleito o melhor levantador da Superliga. Wellington está levando asfalto, saneamento e moradia a dezenas de comunidades e milhares de famílias. Bruninho, medalha de ouro no PAN 2011. Aí, moleque, tem mais coisa aqui pra levantar, hein? O Morar Carioca é um dos grandes projetos da cidade olímpica, o Rio mais desenvolvido e integrado. Junte-se a nós, o cidadeolímpica.com. Prefeitura do Rio, sempre presente.
A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900. A prisão acaba com a criminalidade? Ou melhor, prender e sentir-se seguro tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu costumo falar com os meus pares na academia de polícia, ou mesmo como professor lá, que não existe essa relação entre encarceramento e diminuição da criminalidade. Até porque, se fosse assim, o Brasil, que é hoje o país que é um dos 4 que mais encarcera no mundo, deveria ter baixas taxas de criminalidade, como o exemplo dos Estados Unidos também, que é o país que mais encarcera e nem por isso tem baixas taxas de criminalidade. Então, essa relação não existe. O que existe é uma sensação que passa no ambiente social de que o encarceramento traz esse efeito no ambiente social. E essa sensação, às vezes, ela faz com que as pessoas, ao verem uma notícia de que um grupo foi preso, né, um chefe, quantos chefes do tráfico de drogas nós não prendemos no Rio? Quantos chefões, né, o cara que foi considerado grande traficante no Brasil e que vai ser durante muito tempo considerado grande traficante porque ele quis sair do varejo para o atacado, que foi o Fernandinho Beiramar, né? A prisão do Fernandinho Beiramar e de outros chamados, ditos grandes traficantes, não surtiu efeito nenhum. Sim, mas na verdade esse Fernandinho Beiramar, ele é diferenciado. Ele não é igual a esses NEMs da vida, não. Ele é um outro tipo de mas qual figura. Foi a diferença? A diferença é que ele quis sair do varejo. Até porque eu acho que esses caras são substituídos imediatamente. Claro, isso é um negócio, né? Então há uma reposição de mão de obra constante. Mas o caso do Fernandinho Beiramar, ele ganhou essa notoriedade toda porque ele quis sair do varejo para o atacado, né, querendo se transformar, né, o grande distribuidor de drogas que vem de fora do país, que o país não produz droga, nem maconha o Brasil produz, a nossa maconha vem do exterior, né, a produção nacional é muito pequena, né, das chamadas drogas ilícitas, né, porque quando a gente fala em droga, nós temos que pensar também que existem drogas lícitas, estamos falando das drogas ilícitas. Então, efeito nenhum. O que poderia trazer efeito na questão, né, da criminalidade das drogas seria pensar na legalização do comércio de alguma delas, que aí tem efeito. Que aí tem no filme Cidade de Deus uma frase que é sensacional, que falava do Zé Pequeno, que se as drogas fossem legalizadas, o Zé Pequeno ia ganhar um prêmio de empresário do ano. Aí o cara deixa de ser criminoso e passa a ser empresário. Né? Mas isso são questões que a gente tem que avançar, mas eu acho que hoje, no mundo inteiro, e mesmo no Brasil, esse debate começa a ganhar mais peso. Mas será que o oferecimento da droga em sistema legal, em regime legal de legalidade, faria cair o consumo? Não, você imagina isso? Acho que não há essa relação da queda do consumo, mas você tem pelo menos um controle do Estado maior em relação a esse consumo. Né? Por exemplo, no caso do álcool, né? O exemplo da lei seca, ele é um exemplo que nós temos de como a coisa se passa do mercado ilegal para o mercado legal. O consumo do álcool, na época da lei seca, gerava letalidade, né? Porque as pessoas consumiam substâncias que não passavam por controle nenhum e que poderiam causar, inclusive, a morte das pessoas. Quantas pessoas poderiam deixar de morrer se essas drogas que hoje são ilícitas chegassem ao mercado de forma legal com certo controle? Por exemplo, a cocaína, se fala muito do crack. O crack, o princípio ativo do crack é a cocaína. Se a cocaína tivesse uma regulamentação para chegar no mercado numa forma não letal, ou que pudesse ser não letal, né, com orientação para seu uso, né, isso tudo poderia evitar danos. Então nós estamos falando de políticas de redução de danos. Né? O que vai levar as pessoas a não consumirem drogas, eu acho que são campanhas educativas. O cigarro, que é uma droga lícita, foi o exemplo que nós temos de maior queda de consumo. Não existe uma droga no Brasil que o consumo diminuiu tanto como o cigarro. E isso não foi através de proibição, foi através de restrições, que quando se fala em legalização, se usa o termo liberação até de forma pejorativa para quem é contra a legalização. Legalização não é liberação, legalização é controle. Porque aí você tem uma intervenção que vai, por exemplo, proibir, né, como se proíbe no cigarro, né, a propaganda, né, na televisão. A relação, a propaganda ao contrário. Claro. E é isso que eu quero aproveitar esse teu embalo aqui e perguntar ao Alberto Alvadia se todo esse esforço que se faz com relação ao cigarro poderia ser feito com relação a outras drogas que são as ilícitas, e se não é feito, por que não é feito, na sua opinião?
Eu creio que poderia ser feito, na verdade, contra não só as drogas ilícitas, como colocou o Tozacone, mas também com relação às drogas lícitas, né? Porque são sabidos os males que o álcool provoca. A gente tem agora, também colocou a lei seca para quem está no volante. Mas fora de estar no volante, mesmo quem não está no volante também sofre, uma grande gama de pessoas sofrem dos males do álcool. Pelo alcoolismo, que gera violência doméstica, que vai bater, no fim das contas, no sistema prisional. Mas, indo diretamente à sua pergunta, a gente está num regime econômico que opera na base do lucro, da oferta e da demanda. Então, onde há legisladores que promovem leis que têm que ser cumpridas. Para que as coisas mudem e se possa ter políticas distintas da que nós temos hoje, com certas substâncias, sejam listas ou ilícitas, passa pela educação, passa pela conscientização, passa pela participação de cidadania das pessoas apresentarem seus interesses, ganharem disputas políticas, elegerem representantes e que esses cumpram o seu papel. É complexo, não há uma receita que a gente possa dar de bolo, fazendo assim se chega lá, mas eu creio que passa pela educação e exercício de interesses coletivos na confecção de leis e na fiscalização do seu cumprimento. Na verdade, aqueles que têm interesses econômicos sobre o que não anda corretamente, sobre o ilícito, sobre o ilegal, ou sobre aquilo que deveria estar à margem da sociedade, e que ganham dinheiro com a ilegalidade, eles são tão fortes assim que eles conseguem manter o status quo, hein, o Zacone? Existe uma carga também muito moral, religiosa em relação a essas questões das drogas ilícitas. Acho que tem muita coisa que foi sacralizada, que deveríamos rediscutir, porque a proibição das drogas ela vem muito de um discurso religioso, do protestantismo, puritanismo, né? E essa carga religiosa faz uma distinção entre drogas ilícitas como drogas do mal e drogas lícitas como drogas do bem. E isso é uma falácia, porque eu não sei... Droga é droga. Droga é droga. Eu não sei se um cigarro de maconha ele é mais lesivo do que um Lexotan. Sinceramente, eu não sei. Se nós formos conversar com médicos a respeito do assunto, vai ter muita controvérsia a respeito. E se um filho meu, com, sei lá, 15 anos, fosse obrigado a escolher, ele era obrigado ou a fumar um cigarro de maconha, a tomar um Lexotan, e se eu tivesse que decidir, eu ficaria em dúvida, né? O que eu vou indicar, né, nessas duas linha de danos. O que existe muito é lobby. Vamos ser sinceros, a indústria do álcool tem um lobby muito forte. Até hoje não se proibiu o anúncio de bebida ligada a evento esportivo. Hoje se proíbe a venda de bebida alcoólica no Engenhão, mas a arquibancada do Engenhão tem toda a marca de cervejaria em publicidade. Então tem muita hipocrisia, muito lobby, muita coisa que tem que ser discutida para além do campo do bem e do mal. Né? Porque as pessoas acham bonitinho, às vezes o pai dá para um filho menor um copo de chopp, um copo de uísque. Uma chupeta, às vezes. Acho até bonito, né? Porque é como se fosse Geralmente é homem, já tá adulto. Exato, um rito de passagem, né? Agora pode beber na frente do pai, o garoto lá com 15 anos, e as pessoas acham que isso aí não é... O perigo não está aí, que o perigo está em outras drogas. Por isso que eu acho que a questão da sacralidade tem que ser colocada para a gente avançar no debate. Né? A gente tem que ver que às vezes a proibição, isso tem acontecido, né? Tanto pelo aumento do encarceramento, como pela guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas conseguiu matar mais do que a própria droga. Tem um artigo do professor Nilo Batista que é perfeito nisso. Ele fala da irracionalidade da guerra contra as drogas. Porque quando você, para proteger alguma coisa, você causa um dano maior do que aquilo que você diz que está protegendo, se quando proibimos essas drogas, nós estamos dizendo que estamos protegendo a saúde, mas na guerra contra as drogas nós matamos mais do que a droga, tem alguma coisa errada. Eu acho que hoje é um momento em que a gente já está repensando. Isso teria um efeito muito grande no sistema prisional, que é o nosso assunto, porque hoje nós temos uma quantidade imensa de presos, né, por envolvimentos em comércio ilegal de drogas, venda, né, muitos consumidores que são presos hoje como traficantes, porque hoje se um garoto de classe pobre, né, um garoto que mora na favela, ele for pego com 10 trouxinhas de maconha no bolso e saindo do trabalho com um salário mínimo, a polícia vai prender ele como traficante. Porque como é que ele, morando na favela, ele tem 10 trouxinhas de maconha e 500 pratas no bolso? Ele vai ser preso como traficante. Então hoje tem muito que também essa questão também da estigmatização, quem é traficante, quem é usuário, né? Isso tudo dá efeito no sistema. Hoje o sistema prisional tem muito garoto pobre, eu sei porque eu fui coordenador no COP, no Núcleo de Controle de Presos da Polinter, e eu cansei de ver garotos que eram usuários que estavam sendo identificados como traficantes. Eu vi mendigo preso como traficante.
Olha aqui, essa conversa é muito interessante porque está na cara, e eu pergunto a você, Alberto, está na cara que quem traz a droga para cá, quem fatura grosso em cima do tráfico de drogas, não é sequer o vagabundo perigosíssimo, entre aspas, ou perigosíssimo mesmo, que está atrás dessas armas todas nas favelas. Quem é o cara que ganha dinheiro com isso que não aparece? Ah, esse mora de frente para o mar. Mas aonde? Quem é o cara? Por que ninguém descobre? Porque não interessa? Não, pelo poder de corrupção. Como é que funciona isso? Isso é um negócio milionário. Uma associação histórica, né? Poder econômico e poder político, isso não tem dúvida alguma. A gente não pode crer que aqueles, geralmente jovens, muitas vezes descalços, sem camisa, pouquíssima instrução, que ostentam uma arma poderosíssima, são os encarregados por fazer com que a droga ultrapasse as fronteiras, que as armas ultrapassem as fronteiras. A discussão tem que se expandir quando se discute isso para fortalecimento das polícias, fortalecimento das fronteiras, melhoria de estrutura, uma corredoria eficiente e independente, né? Voltando ao ponto anterior, só um pedaço sobre controle de drogas, sobre política de Estado. A gente vê, por exemplo, os agrotóxicos, né? A pauta estrito senso aqui do debate, mas, por exemplo, não está batido o cartão ainda, batido o martelo, melhor dizendo, sobre possível dano dos transgênicos. Consumimos largamente aí nos mercados, regulamentado e legalizado. O uso de agrotóxicos. Há um relatório há pouco tempo do organismo que trata sobre que, em média, o brasileiro consome parece que 6 a 8 litros de agrotóxico por ano. Ninguém discute isso. Ou seja, coisas legais, regulamentadas, comercializadas, se extrai lucro, se emprega pessoas, no entanto, ninguém discute malefícios. Né? Então, acho que se a gente quer discutir propaganda, regulamentação, proibição, opções que fazemos, tem que expandir a discussão para a sociedade como a compreendemos como um todo. E tem a questão de mercado também, que nós estamos falando de criminalidade de mercado. Esse dinheiro, em algum momento, sai do mercado ilícito e entra no mercado lícito. Em algum momento, esse negócio vai para o sistema financeiro. E quando esse dinheiro entra no sistema financeiro, no sistema legal, ele passa a ser um bom dinheiro. Ele é um dinheiro ruim enquanto ele está debaixo do colchão, enquanto ele está, né, escondido no barraco da favela. Né, mas quando ele passa a entrar na lavagem do dinheiro, ele é considerado pela sociedade um capital circulante bom. Igual outro qualquer. Exatamente. Isso não acontece só com tráfico. Quando se fala em contrafação, pirataria, que toda hora a gente está vendo propaganda de pirataria, quem é o alvo seleto das ações punitivas em relação à pirataria? O camelô. É o camelô. Mas, pô, será que é o camelô que está ganhando dinheiro com a pirataria? Quem é um cara que está trazendo os produtos, onde está sendo fabricado? De vez em quando aí pega um chinês lá em São Paulo, faz a festa, pô, pegamos chinês. E quantos camelôs ao mesmo tempo estão vendendo aquele mesmo produto? Exatamente. E continuam vendendo. Exatamente. Então, acho que a questão também é analisar essa criminalidade de mercado, porque até que ponto também essa criminalidade ela não alimenta o sistema financeiro e até que ponto também, né, não faz parte, nesse modo de produção capitalista que a gente vive, a existência desses negócios ilícitos. Porque, repare, as grandes máfias, máfia russa, máfia chinesa, isso tudo veio depois desse capitalismo tardio, aí com a liberação do capital, o capital circulando livremente, o Estado intervindo na economia muito pouco, e aí começa a surgir essas máfias, porque o capital circulante, né, em algum momento, ele vai para o sistema financeiro, na hora que chegar lá, o banqueiro não quer saber se ele veio num negócio lícito, ilícito, tá lá, tá bom. É um dinheiro muito mais barato, né, porque não passa do controle do Estado quando ele é acumulado, ou seja, as pessoas que operam na ponta não têm carteira assinada, ele não recolhe imposto, é um dinheiro muito mais barato de ser acumulado, logo muito mais interessante de ser devolvido, né? Exatamente. Ô Alberto, você conhece muitos policiais que pensam como o nosso querido Orlando? Ou você acha que ele é uma exceção aí no meio da polícia brasileira? É uma pergunta difícil, mas... bom, pelo próprio meio de atuação que a gente tem, lá na Cândido Mendes, na UERJ também faço algumas atividades, a gente acaba encontrando interlocutores como o Dr. Zagoni, que a gente não só trabalha em parceria, como também tem como referência quando escrevem, ou quando publicam artigos, ou em locais que visitamos. Eu não tenho dúvida que há muitos policiais com esse perfil, além daqueles que, na verdade, se apresentam para parceria conosco e que encontramos no trabalho, também há tantos outros que a gente não tem a oportunidade de conhecer e que muitas vezes também fazem trabalhos pontuais, localizados, ou em sua vida privada, desenvolver algum tipo de atividade que não chega ao conhecimento. Eu acredito assim, que minha visão é privilegiada pelo fato de que aqueles em que eu trabalho nos projetos são geralmente que se aproximam, que têm esse perfil, mas também creio que há tantos outros que não têm oportunidade de conhecer, mas que não é por isso que não existam, que não façam trabalhos importantes. Não sai daí, nós estamos discutindo o sistema prisional no nosso país e estamos discutindo também a questão, porque uma coisa acaba ligada à outra, a questão da descriminalização dos tóxicos, das drogas, drogas lícitas, drogas ilícitas, drogas que deveriam ser
ilícitas, mas são consideradas legítimas, e esse tipo de papo é muito interessante, porque não há nenhum de nós que não tenha na família alguém que não tenha problema com álcool, alguém que não tenha problema com droga, alguém que não tenha tido uma dificuldade com a justiça criminal, alguém que não esteja eventualmente até encarcerado. Não saia daí, já já voltamos e você vai poder aproveitar essa nossa conversa com Orlando Zacconi, que é o delegado titular da 18ª Delegacia Policial do Estado do Rio de Janeiro, e com Alberto Alvadia, que é sociólogo. Já já voltamos. Em época de carnaval, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, apresenta a exposição Abre Alas, com fotografias e uma seleção de músicas que contam a história do carnaval carioca. As 32 fotos do acervo da agência O Globo formam um mosaico de imagens dos foliões, dos blocos de rua e dos movimentos, como ranchos e cordões que deram origem aos festejos de Mombo. A exposição proporciona uma viagem no tempo aos visitantes que forem ao Palácio Tiradentes, no centro do Rio. Segundo o deputado Paulo Melo, presidente da Alerj, a mostra é um minucioso trabalho de história sobre a maior festa popular do Brasil e que apresenta, desde a década de 30, com muita graça e verdade, a espontaneidade do nosso povo. A entrada é franca até o dia 31 de março, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos domingos e feriados, do meio-dia, também até às 5 da tarde. Nesta semana, um vídeo mexeu com Israel. O cineasta Ronen Barani fez um curta de 5 minutos, como se fosse um vídeo recuperado pela ONU, em fevereiro de 2013, a data do primeiro ataque iraniano. Um casal vem preocupado de carro sem conseguir usar celular ou captar transmissões de rádio. Estão perto de Jerusalém, o antigo centro de Israel. O casal não compreende os locais bombardeados que conseguem ver. De repente, um grande clarão os surpreende. Quando olham em volta, vem uma nuvem cogumelo na direção de Tel Aviv. E o ataque à região de Jerusalém é iniciado. Em 5 minutos, chega ao fim o último dia, nome do curta. Essas imagens estão servindo de alerta para a necessidade de Israel atacar o Irã antes de ser atacado. E como se diz em Jerusalém há mais de 4 anos, não construiremos um segundo museu do Holocausto. O Irã é quem vai construir o seu primeiro museu. Parece até videogame, né? Mas não é brincadeira, não. É aqui que a Light monitora sua rede aérea, sua rede subterrânea e suas equipes de campo. É muito investimento para deixar tudo mais seguro. Olha só. A Light possui o maior sistema subterrâneo da América do Sul. É um trabalho de alta complexidade. Além de novos procedimentos de vistoria e do motoatendimento, que tornou mais ágil a verificação de problemas, foi feito também um novo georreferenciamento das redes para controlar melhor o sistema. Será possível saber tudo o que acontece dentro das câmaras transformadoras. O monitoramento será feito através de sensores capazes de medir a temperatura interna e detectar a entrada de pessoas e ainda a presença de gás e água, por exemplo. É um projeto único no mundo. Até o fim de 2011, 1.170 câmaras serão monitoradas. 1.000 já estão com sensores instalados. Isso traz mais qualidade e segurança para toda a população. Toda essa tecnologia vai melhorar o serviço e ainda ajudar a detectar qualquer problema muito mais rápido. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer. E a Light trabalha sem parar. Você já imaginou passar 365 dias de férias?
reparam? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça a saga dos judeus que pegaram em armas para lutar contra o nazismo durante o Holocausto e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Vamos desviar um pouquinho esse nosso papo para a questão da repressão à bebida alcoólica, principalmente à noite, quando as pessoas saem dos restaurantes, dos bares e até dos postos de gasolina, onde muitas vezes acabam tomando uma cervejinha. Qual é a sua opinião sobre a lei seca, hein, ô querido Alberto? Bem, apesar, na verdade, as pesquisas apontarem de que desde a implantação da lei seca o número de homicídios tem caído por acidente de trânsito, há uma controvérsia, me parece, dos entendidos especialistas no assunto, que dá conta de que não se sabe se a melhor forma de aferir o grau em que a pessoa foi afetada nos seus reflexos pelo consumo de álcool seria melhor de ser feito como é feito, pelo uso de um bafômetro, ou se haveria outro tipo de teste de caráter físico, que eu não saberia dizer quais são agora, que fosse mais eficiente para detectar o quanto o álcool na verdade afetou o reflexo da pessoa. Isso aí, sob essa perspectiva, o argumento é de que poderia-se ter uma melhor avaliação de acordo com o perfil de cada pessoa, fisiológico, seja de altura, seja de tolerância ao álcool, seja do peso dela, seja se ela se alimentou ou não. E parece que quem advoga sobre essa perspectiva defende que seria mais justa e conseguiria detectar de forma melhor, tomado cada caso individualmente, o quanto na verdade que a pessoa que porventura ingeriu algum tipo de álcool teve o seu reflexo alterado ou não. Ô, Orlando, o que você pensa da tolerância zero no caso da lei seca? Você acha que o sujeito que bebe um cálice de vinho do Porto, se despedindo de um amigo que vai viajar, ele também não consegue dirigir, como aquele que está alcoolizado efetivamente, que não consegue fazer o 4? Eu acho que essa questão da tolerância zero no álcool é muito complicado, né? Porque isso tem a ver com a questão criminal também. O Código de Trânsito foi alterado. Antes da alteração, que é recente, só se punia criminalmente quem estivesse dirigindo de forma anormal, de forma irregular, tendo ingerido bebida alcoólica. Ou seja, não havia punição, criminalização de quem ingeriu e está dirigindo direito. Estivesse dirigindo direito. Que seria o certo, porque se nós estamos visando proteger bens jurídicos e a segurança do trânsito, né, é o bem que está sendo protegido, se o cara não está causando nenhum perigo ao trânsito, o fato dele ter tomado uma caixa de cerveja não é relevante. Mas com a mudança da lei, se passou a criminalizar a pessoa que estivesse simplesmente dirigindo com algum tipo de ingestão alcoólica. Embriagado. E aí isso reforçou, né, a ideia da tolerância zero, porque é quase feito um acordo, né? Se você não quer fazer o bafômetro, se fizer o bafômetro e pegar o álcool, você vai ser criminalizado. Aí qual é a opção do cara que bebeu? Não, prefiro pagar a multa, entregar a carteira. E aí se começa a trabalhar a ideia da lei seca somente no campo da arrecadação fiscal. Então fica assim, se arrecadando, né, multa, né, arrecadação da prefeitura, a ponto de eu ouvir hoje que um representante da lei seca, num evento aqui no Rio de Janeiro, disse que não valeu a pena montar a operação porque ela foi deficitária. Naquela data. Como se o cara do evento tivesse que fazer com que as pessoas bebessem para a prefeitura multar. Então o Estado começa a observar aquela operação, que é legítima, porque o Estado tem que fazer um controle, né, evidentemente, do consumo de álcool no trânsito, não há dúvida quanto a isso, ninguém questiona, mas começa a ver aquilo somente como uma fonte de receita. E aí, a pessoa que tomou um cálice de vinho do Porto, se despediu num jantar e pegou um carro e deu o azar, porque precisou dirigir, pego no bafômetro, vai ter que pagar R$900. E aí vira uma fábrica de fazer dinheiro, né?
E eu acho que nesse ponto nós, cidadãos, de uma certa forma, a gente tem que começar a questionar isso, né? Porque já pagamos muito impostos, não precisa ainda de ir para a rua para dar mais arrecadação para o Estado. Então, acho que a gente tem uma discussão ampla no sentido de passar realmente a só punir e só, né, ter uma ação, né, de multa em cima daqueles que estiverem realmente causando perigo, pelo menos um perigo. Não precisa ser dano, não. Se ele estiver causando um perigo no dano, agora se ele estiver dirigindo normalmente, não deveria, poderia ter até uma punição administrativa, mas não do jeito que está sendo feito. Acho que está sendo muito prejudicial à população. Vamos voltar aqui para a questão do presídio e do preso no sistema penal brasileiro. Você, Alberto, entende que... Qual seria o melhor sistema, na tua opinião, para você tirar de circulação da sociedade aqueles que cometem determinado tipo de delito? Você acha que essa é a circunstância correta, mesmo que estejamos prendendo mais gente, pelo que você entende, do que deveríamos? Bom, uma parte daquilo que eu colocaria é cumprir aquilo que está previsto pela lei, né? Que é você ter condições adequadas para que as pessoas permaneçam, no caso, retiradas da sociedade, que você dê oportunidade de trabalho e garanta para todos, né? Com a opção de aprender um ofício. Você proporcione o direito à educação de qualidade para todos, um nível de alimentação que a pessoa possa manter-se em condições boas de saúde, espaço para a pessoa possa fazer atividades físicas, para que não degrade o seu corpo no tempo que lá permanecer, assistência psicológica adequada, para cuidar da parte emocional que é bastante afetada com a restrição da liberdade. E isso, o lado que já está previsto, não estou colocando nenhuma novidade aqui. Tudo isso a lei já prevê e não é cumprida. Pelo lado de uma mudança de paradigma, foi como o Tosacone colocou no começo do programa. Creio que as pessoas que têm que ser retiradas de circulação social são as que realmente têm conduta violenta e apresentam ameaça a terceiros. A gente hoje em dia pode lançar mão de tecnologias, pode lançar mão de uma interpretação bastante avançada do direito para oferecer punições e sanções alternativas de cunho pecuniário, como também o Dr. Orlando colocou, e outras tantas, monitoramento, que são alternativas à restrição da liberdade, que não obstante também é bastante custosa, né? Não tem um dado fechado sobre isso, mas crê-se que em média cada preso custa R$ 1.500 ao governo hoje, né? E voltando só a um último ponto para fechar, num sistema que a gente triplicou a reclusão nos últimos 15 anos e não vê qualquer sinal de que isso tenha tido impacto na redução da criminalidade. Orlando, qual é o sentimento de um policial que prende alguém corriqueiramente no dia a dia dos trabalhos que precisa desenvolver, principalmente alguém que, como você, tem a responsabilidade de uma região do Rio de Janeiro sob seu controle? Nós temos que cumprir, né, o nosso dever de ofício, que nem sempre é muito mal interpretado, é prender. O delegado de polícia é interessante, ele tem uma função que muitas vezes não é reconhecida na sociedade, que é de soltar. Esse sentimento, para mim, é muito mais gratificante, quando me é apresentada uma pessoa que foi presa de forma ilegal, irregular, e eu posso restabelecer a liberdade dela. Porque a liberdade é o valor que nós temos que garantir. Inclusive no hino da polícia, né, no hino da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tem lá que nós somos policiais defensores da liberdade. Defender a liberdade. Então a função principal da polícia é defender as liberdades. A prisão, o cerceamento da liberdade de uma pessoa é um caso excepcional, que nós temos que atuar exatamente naquele momento em que não tem outro jeito, meu amigo. O cara tem que ser preso. Agora, conforme eu falei anteriormente, o que acontece hoje no Brasil e no mundo é que está sendo usada a prisão simplesmente como um mecanismo de segregação para resolver problemas até de ordem econômica. Porque no momento em que você não tem mais uma mão de obra de reserva, em que você tem a queda, né, do trabalho das fábricas, a mecanização, né, da produção, né, onde você não precisa mais de uma mão de obra excedente. Em outros momentos, né, as soluções eram o quê? Pena de morte, é tudo que está voltando. Porque existe uma relação entre a pena, né, e o sistema econômico. Quer dizer, você está me dizendo... Por exemplo, só para te dar um exemplo dessa relação entre a pena e o sistema econômico, na época das navegações, das grandes navegações, qual era a pena principal que se colocava? Degradar o sujeito, mandar o sujeito embora lá para o outro... Não, galera... Então, vai remar para fora. Porque precisava de alguém para levar os barcos. Numa sociedade escravagista, qual é a pena principal aplicada? Escravidão.
né? E a prisão, Michel Foucault, que era um filósofo, quando ela surge no século XIX, era para disciplinar, né, determinadas pessoas para um modo de produção nas fábricas. Então, tanto que quando Foucault descrevia, né, o comportamento de alguém num hospício, numa prisão ou numa fábrica, o sino tocava na fábrica e tocava na prisão, porque você estava preparando aquela mão de obra para ir para a fábrica. Só que hoje, nesse momento, no nosso sistema econômico, a prisão está servindo, né, para tirar um excedente de pessoas que não estão mais inseridas no modo de produção, nem como produtores, nem como consumidores. Tem um perfil, né? Esse refúgio, essa sobra de pessoas que não podem se colocar dentro da sociedade como consumidores ou produtores, para eles está sendo dado o destino do cárcere. Então é por isso que o cárcere está cheio de pessoas pobres. Não é porque o pobre tem mais tendência a delinquir, é porque realmente é o destino que se dá para essa pobreza nesse atual modo de produção. E é terrível, a gente tem que repensar isso, que é uma coisa que gera um sentimento de injustiça, né, que a gente tem que, em algum momento, parar para repensar. Ô, Alberto, o que significa injustiça nessa área da nossa discussão? Por que é que o ser humano comete esse tipo de injustiça? Porque ele quer garantir o seu lugar na sociedade e aí ele enxota aquele que eventualmente pode fazer concorrência a ele? Bom, é preciso a gente analisar o tipo de sociedade em que vivemos, né? Progressivamente individualista, progressivamente com menos oportunidade para todos, progressivamente valorizando, aí eu vou falar um chavão, mas que vale por aqui, o ter coisas sobre tornar-se algo, né? O não reconhecimento do outro como aquele que tem as mesmas necessidades e interesses que eu, né? A exigência, uma punição exemplar para qualquer tipo de desvio, como se eu não fosse capaz ou estivesse suscetível a cometer um desvio também. Então eu creio que injustiça, se eu pudesse definir uma frase, eu diria que injustiça é o não reconhecimento das minhas necessidades, anseios e desejos no próximo, né? E se a gente começasse a trabalhar um pouco mais disso, talvez tanto discussão de regime econômico, quanto discussão de tratamento daquele que comete desvio, tanto discussão de como vai tratar aquele que comete desvio, seria outra, né? Então, acho que reconhecer o outro é o que falta um pouco para a gente, e num sistema em que se baseia na competitividade, numa valorização do empreendedorismo predatório, né? Uma apropriação sempre privada de uma série de coisas que foram de construção coletiva, eu acho que é aquele que não vai ter vez, aquele que não conseguir se adequar a esse perfil, né? Então, reforçando, e vindo para o tema que nós estamos tratando aqui, porque esse tema é vastíssimo. A gente for observar quem está no cárcere hoje, né, são negros, são pobres, são quem não tem escolaridade, é quem não tem capital político, ou seja, quem não conhece ninguém, é quem não tem capital econômico, ou seja, quem não é filho de ninguém, quem não conhece ninguém. Então, justiça, na verdade, é tratar de forma igual aqueles que são desiguais, né? E, por sua vez, também, por mais paradoxal que seja, é tratar de forma desigual aqueles que são iguais. O que eu quero dizer com isso? Se eu cometo um delito e alguém, nessas condições desse perfil que está encarcerado, comete a mesma coisa, certamente eu diria que seremos tratados de forma diferente, né? Quando, na verdade, deveriam ser tratados iguais. E, se nós cometemos por outro lado, o mesmo delito, teríamos que ser, por uma outra interpretação, tratar desigualmente, porque certamente, de acordo com a oportunidade que cada um teve, com a formação que cada um teve, isso vai ter impacto nas eleições e na escolha que a pessoa vai ter. Então, se por um lado, quem é desigual tem que ser tratado igual, quem é igual também não pode ser tratado de forma distinta um do outro. Como é que vão as relações entre a polícia civil e a polícia militar no que tange a compreensão dessa questão que nós estamos discutindo aqui em Orlando? Bom, historicamente a polícia militar ela tem uma atuação melhor do que a polícia civil na reflexão da sua própria atividade. Por incrível que pareça, os policiais militares eles são incentivados ao estudo muito mais do que os policiais civis. Os comandantes, para eles terem as suas promoções, né, eles são obrigados a fazer cursos regulares na Academia de Polícia Militar, inclusive curso superior de polícia, né, que hoje é unificado, foi um ganho para a Polícia Civil quando unificou, porque nós passamos a ter uma convivência num ambiente que não era muito conhecido da Polícia Civil, não. Muito embora, no passado, né, a Polícia Civil estivesse à frente, através da sua academia de polícia e tal, mas isso se perdeu com o tempo. Então, acho que a relação hoje é muito boa, principalmente temos que melhorar um pouco na base, né, quando a gente fala de praças, cabos, né, porque entre os oficiais e os delegados de polícia, hoje existe um curso superior unificado que reúne delegados e
comandantes, né, oficiais, digamos assim, né, da Polícia Militar, mas eu acho que a gente precisava também unificar as academias na base, né, entre os inspetores, os cabos, os praças, eu acho que seria importante também. Alberto, chegamos ao final do nosso programa e eu ofereço a você as nossas câmeras e microfones para você se despedir. E deixar a mensagem essa, que a gente tem, se a gente quer resolver ou discutir responsavelmente o tema carcerário no Brasil, é preciso que a gente se dispa, né, de alguns valores, alguns preconceitos, um pouco do senso comum que a gente está acostumado a rebater sempre, vindo muitas vezes dos meios de comunicação, e entrar generosamente no debate, né, e voltando ao que eu falei na última pergunta, enxergar realmente o outro, aquele que está ao meu lado, como alguém com as mesmas necessidades, anseios e desejos que eu tenho, mas que nem sempre com a mesma trajetória, a mesma formação, a mesma possibilidade de escolha que eu tive. Querido Orlando, eu quero agradecer a você mais uma vez a presença aqui conosco e, enfim, as contribuições que tanto o Alberto quanto você nos deram aqui para a compreensão dessa questão das prisões, e quero te oferecer os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores. Obrigado, Ronaldo. Eu queria fazer uma reflexão em cima de uma fala de Olavo Bilac, datada de 1902. Está nesse livro aqui, Histórias das Prisões no Brasil. Diz Olavo Bilac: o que vai fazer agora o governo? Vai demitir o administrador da casa de detenção? Daqui a pouco será obrigado a demitir o cidadão que o substituir. E as coisas continuarão no mesmo pé, porque a causa dos abusos não reside na incapacidade de um funcionário, mas num vício essencial do sistema, num defeito orgânico do aparelho penitenciário. E não há de ser a demissão de um administrador que há de consertar o que já nasceu torto e quebrado. Então, o Olavo Bilac aqui, ele faz uma reflexão acerca de uma coisa que depois foi muito discutida, que é que realmente o sistema prisional, ele não conseguiu nunca, desde que ele foi criado, né, isso lá no final do século XVIII, século XIX, ele nunca conseguiu cumprir as suas missões. Ressocialização, que hoje é a chamada grande missão do sistema prisional, nunca foi cumprida. Tem alguns pensadores que dizem que acreditar que alguém que fica preso 15, 20 anos vai estar ressocializado é a mesma coisa que acreditar que uma pessoa pode aprender a jogar bola dentro do elevador. Ensinar alguém a jogar bola dentro do elevador. Então, o que acontece hoje é que a gente tem que pensar em políticas de prevenção. Nós temos que pensar em prevenir os delitos e não reprimi-los, porque a repressão por si só não vai gerar efeitos nenhum na criminalidade. A prevenção, essa sim pode gerar algum efeito. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, no canal 14 da NET e também nos outros dias da semana, nos horários em que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá. Hava